Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Todos encontraram? Amém? Vai estar nos dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, querido? Irmãos, o versículo 11 e o versículo 12, vou ler novamente. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós ser filho de Deus, além de ser um privilégio grande para as nossas vidas, ser filho de Deus, irmãos, é poder. Amém? Aleluia. Ser filho de Deus é poder. Deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha, né? Vamos orar, falar com Deus, para darmos abertura, aleluias, ao culto de Santa Ceia, a primeira Santa Ceia do ano. Mais uma vez, queridos, nessa oportunidade, quero pedir aos irmãos, estenda as mãos em todas as direções, né? Eu falei da minha esposa, que tem 3 dias que ela está acamada, a irmãzinha que está lá, chegou do hospital ainda agora com o flor, né? Que está passando também muito mal. Tem a irmã Graça, que tem 2 dias também que está de cama, a irmã da irmã Rosângela está melhorando. Quem você lembrar aí, coloque diante do Senhor mais uma vez, amém? Pai, no nome de Jesus, agora nós estamos orando para oficialmente estar abrindo o primeiro culto de Santa Ceia do ano, estendendo, Deus, as nossas mãos em todas as direções, Pai, para pedir ao Senhor mais uma vez por todos que estão passando por esse momento difícil de enfermidade, Deus, por causa da dengue, as dores, o corpo ruim, papai, das dificuldades, faltando aos trabalhos, que o Senhor possa estar entrando com providência na vida de todos, Pai, até aqueles também que se encontram nesse quadro que nós não sabemos, mas que o Senhor sabe. Abençoa poderosamente o culto desta noite, Senhor. Toca nossas mãos, nossos lábios com brasas vivas, para que nós possamos prestar ao Senhor um perfeito louvor e adoração. E mais uma vez, Pai, nós te pedimos que tudo que for feito nesta noite seja dirigido na direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Louve a Deus com suas palmas, amém? Vamos louvar ao Senhor, que louva a Deus, povo bonito, povo abençoado. Aleluia. Graças a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Aproveitando essa chuva que está caindo sobre a terra, né? Vamos cantar então, aleluia. Faz chover, Senhor. Estávamos precisando, aleluia. Obrigado, Deus, por estas águas que moram na terra, Senhor, que fazem brotar a semente, aleluia. Então, que o Senhor possa estar derramando, Deus, água do Teu Espírito sobre os nossos corações, pois
os nossos corações está servido. Sabemos que só o Senhor sabe como matar a sede de nossa alma. Aleluia. E a gente falava que a luta, ela não é para nos tirar da presença do Senhor. Pelo contrário, ela é para nos fortalecer, nos encorajar. E não veio sobre nós tentação, senão humana. Você vê que o estudo veio, aí veio os irmãos, todo mundo passando por essa luta de enfermidade. Então, Deus ele já nos estrutura, ele proporciona tudo. Ainda bem que nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar. Amém, querido? Aleluia. Não vai
Aleluia. Lucas 22. Aleluia. Lucas 22. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Lucas 22. A partir do versículo 15, nós vamos ler até o versículo 20. Lucas 22. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim, em Lucas 22, do 15 ao 20. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que o reino de Deus venha. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Aleluia. Desocupe este momento, amados, suas mãos. Vamos fazer um rápido momento de oração. É a primeira Santa Ceia de 2024. Nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, fazendo o que o Senhor determinou, o que o Senhor ordenou, fazendo em memória do Senhor, em memória do teu sacrifício santo. O Senhor deu a vida por nós, para que nós fôssemos feitos filhos, para que nós fôssemos feitos filhos. O Senhor que deu a vida em amor a todos nós. Senhor, nós louvamos e glorificamos pela tua palavra. Eu apresento neste momento a minha vida mais uma vez, Senhor, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça e a sua palavra, em nome de Jesus, continue sendo frutificando em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Você que pode aplaudir o Senhor, aleluia. Ele é santo, ele é poderoso, ele é fiel, aleluia. Pode tornar sempre, amados, aleluia. Primeira Santa Ceia do ano de 2024. A ceia do Senhor, amados, mais do que apenas um rito. A ceia do Senhor, mais do que apenas uma etapa na igreja. A ceia do Senhor foi uma ordenança. A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Uma das ordenanças que Ele deixou expresso na palavra dele. A primeira ordenança, amados, que Ele deixou expresso foi o batismo. Em Marcos 16, 15, 16 e em Marcos 28, 19 e 20, nós vemos o Senhor falando que nós deveríamos ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele fala que quem crê e quem for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. A primeira ordenança que Ele deixa expresso na palavra de Deus, que Jesus ele expressa, é o batismo. E Ele fala que o batismo é um ato em que nós iremos professar de forma pública a nossa fé. Porque Ele fala que quem crê e for batizado, este será salvo. Quem crê e for batizado, este será salvo. Porque o batismo ele é um ato público, onde nós estamos sepultando de forma pública o nosso velho homem. Onde nós estamos sepultando de forma pública a nossa velha vida. Onde nós estamos deixando para trás o velho homem e falando de forma pública: eu a partir de hoje, eu sou realmente filho do Senhor. Eu estou realmente ingressado. Eu estou realmente interessado em viver uma nova vida. E a segunda ordenança que Ele deixa de forma clara é a ceia do Senhor. Jesus deixou a ordenança de nos reunirmos para ceiar sempre que pudermos, em memória dele, até a sua vinda, até
façam isso sempre. Façam isso sempre em memória do Senhor. Santa Ceia significa compromisso. Ao cear, nós devemos lembrar de mais algumas ordens deixadas expressas na palavra dele. A promessa da esperança que está por vir. A palavra que nós lemos agora lá em Lucas fala no versículo 19 que ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Assim como nós, quando vamos cear, nós mastigamos o pão, os nossos dentes trituram o pão, da mesma forma o Senhor, ele foi triturado em nosso lugar. Amado, o Senhor, ele sabia para o que ele estava vindo. O Senhor, ele sabia a obra que ele faria. O Senhor, ele sabia para o que ele estava largando a realeza no céu e descendo. O Senhor, ele sabia que ele seria cuspido, que ele seria envergonhado, que ele seria exposto em nosso lugar. O Senhor, ele sabia o ministério que ele faria aqui. O Senhor, ele sabia. Só que o Senhor também sabia para onde nós iríamos se ele viesse para cá. O Senhor, ele também sabia para o que ele viria, o que ele viria fazer. Ele também sabia que se ele viesse, se ele derramasse o sangue dele no nosso lugar, ele também sabia que nós iríamos depois aceitar a ele, que nós iríamos fazer parte com ele e que nós subiríamos e iríamos morar no reino dos céus. O Senhor, ele sabia o que ele estava indo preparar para nós. O Senhor, ele já sabia qual seria a nossa herança. E justamente por não poder viver sem nós, ele decidiu derramar o sangue dele na cruz, em nosso lugar. Amados, às vezes eu olho e penso assim, é muito pouco ainda o que nós fazemos diante do que o Senhor fez. É muito pouco ainda o que nós fazemos diante do que o Senhor fez. O Senhor, ele foi esbofeteado no nosso lugar. O Senhor, ele foi crucificado. A morte na cruz era a morte mais envergonhadora da época. Em nosso lugar. Em nosso lugar. Ele fala que o corpo dele é dado em favor de nós. E que isso ele levanta depois o cálice e fala que ali estava instituído o cálice da nova aliança do meu sangue. No Antigo Testamento, a Páscoa judaica era um memorial para lembrar da libertação do povo da escravidão do Egito e da esperança da terra prometida. Aqui, Jesus institui uma nova aliança que deve ser celebrada até a sua volta. Um memorial para nos lembrarmos da nossa libertação e da esperança do que ainda está por vir. A nossa vida deve ser um constante memorial do que o Senhor fez no nosso lugar. A nossa vida deve ser um constante memorial do que nós fomos libertos e para onde nós estamos indo. A nossa vida deve ser um constante memorial de esperança. A nossa vida deve ser um constante memorial. Em memória do Senhor, em primeiro lugar eu separei algumas coisas, em memória do Senhor, a pureza. Mateus 5,8 nos diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, a nossa vida deve ser um memorial de pureza. A nossa vida deve ser um memorial que nós fomos lavados e remidos, que a nossa vida foi feita alva como a neve, amados. Eu tenho um amigo que ele está morando nos Estados Unidos e eu falei assim que nevar, você tira uma foto e me manda. Primeira coisa que eu quero que você faça, você tira a foto e me manda. E ele me mandou a foto e eu falei assim com ele: a neve é branca mesmo, igual a gente vê? Eu quero ver, porque eu nunca vi. Então eu quero uma testemunha. Ele falou: Daiane, é branca que chega a doer o olho. E eu fiquei imaginando: Senhor, que maravilhoso. Aí você até falou: Daiane, que bobagem. Não, que maravilhoso.
nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 3,3: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Assim como ele é puro, nós somos chamados à pureza todos os dias. O outro memorial em memória de Jesus, o compromisso. Em memória de Jesus, o compromisso. A palavra do Senhor nos diz em 1 3:21, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Um compromisso. Nós somos chamados em memória do Senhor a sermos comprometidos. Nós somos chamados em memória do Senhor a sermos comprometidos. Comprometidos com a obra, comprometidos com o nome dEle. Nós carregamos o nome do Senhor Jesus. É como não, o Senhor foi o nosso Criador. O Senhor está garantindo que Ele já pagou a nossa dívida. E nós temos que honrar esse compromisso. Nós temos que carregar com orgulho e honrar esse compromisso. Aleluias. Outra memória, amado, que nós temos que carregar em memória de Jesus: comunhão em meio ao sofrimento. Comunhão em meio ao sofrimento. O pastor ele fala que nós estamos no estudo das quartas-feiras, que nós estamos falando sobre fé e obras, e ele falou na última quarta-feira que as provações, amados, a palavra do Senhor nos diz assim, em Isaías 53:3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, homem de sofrimento, experimentado nos trabalhos, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Amados, olha o que a palavra do Senhor, Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que anuncia a vida do Senhor, fala que o Senhor era um homem de dores, que o Senhor era um homem experimentado no sofrimento, que o Senhor era um homem experimentado nos trabalhos. Em Mateus 2 nós vemos quando o Senhor nasce, os reis magos, eles que eram estudiosos das estrelas, eles veem que nasceu um rei, e eles se encaminham, e o primeiro lugar que eles vão é justamente no palácio. E eu posso garantir, o Senhor poderia ter nascido no palácio. O Senhor poderia. O Senhor poderia ter nascido no palácio. Ele largou a realeza dele, amados. Eu acho tão maravilhoso que a palavra fala que quando Jesus ele passou pelas tentações do deserto, quando o diabo, Satanás, ele se afasta do Senhor, os anjos vêm e o servem.
e alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eu achei isso maravilhoso, amado. Aqueles que vieram da grande tribulação, eles vão estar dia e noite servindo diante do trono do Senhor. Aleluia. Eu achei graça porque eu estava conversando com uma amiga um dia. Ela falou: eu vou descansar no paraíso. Eu falei: mas a gente foi chamado para servir dia e noite. Ela: não quero não. Eu falei: não, a gente foi chamado, o que está falando? Nós vamos servir dia e noite. E ela falou: não quero não. Eu falei: minha filha, mas olha que salário maravilhoso nós vamos ter. Olha o que ele fala: que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, que nós nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede, nada nos afligirá. O sol que está castigando, está abrasador, ele não nos castigará. Amém. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor e os guiará às fontes de água viva. Amado, nós fomos chamados para a comunhão em meio ao sofrimento. E esse deve ser o nosso memorial. Nos mantermos firmes, nos mantermos perseverantes, nos mantermos com as nossas vestes alvas. Nós fomos chamados para isso. Nós temos que ser o verdadeiro memorial do Senhor. Quando nós estamos aqui fazendo em memória do Senhor, nós temos que nos lembrar de sermos firmes, porque nós estamos com os nossos pés alicerçados numa pedra, que é uma pedra inabalável. Nós estamos com os nossos pés alicerçados num Deus que nada teme. Nós estamos com os nossos pés alicerçados num Deus que é mais do que tudo grande. Ele é o próprio eu sou. Em memória de Jesus, serviço. Em memória de Jesus, serviço. O Senhor, ele serviu aos seus discípulos. A palavra do Senhor em João 13 fala sobre os lava-pés. Amados, nós estudamos aqui um livro do Max Lucado chamado Graça, e eu achei maravilhoso, porque ele estava servindo os discípulos quando ele lava os pés. E a palavra fala, ele fala, parafraseando, que o que acontece quando Pedro, ele vai lá e nega Jesus? O que acontece quando nós estamos arrependidos? A nossa primeira atitude, quando nós estamos arrependidos, é abaixar as nossas cabeças. Quando os nossos pais às vezes chamavam a nossa atenção, qual é a primeira coisa que a gente fazia? A gente abaixava. Quando nós estamos ali arrependidos de alguma forma, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Abaixamos a cabeça. E aí ele parafraseia, ele fala assim, que ele imagina Pedro arrependido depois de negar Jesus, abaixando a cabeça naquela mesma noite, lembrando que os seus pés foram lavados. Lembrando que os seus pés foram lavados. A palavra do Senhor em João 13, 14, 17 diz assim: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, Senhor e mestre de vocês, laveis os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se os praticarem. Felizes serão se as praticarem. Em memória do Senhor, serviço. Nós somos chamados para servir, nós vamos continuar servindo, amado, diante do trono do Senhor. Nós vamos continuar servindo, amado, no tabernáculo. Ele fala que o tabernáculo será estendido para nós. Ele fala que o tabernáculo será estendido sobre a nossa vida. Nós somos chamados para o serviço. Nós somos chamados para ficarmos de braços cruzados, pensando, esperando a volta do Senhor. Nós somos chamados para nós, em nome de Jesus, perseverarmos e vigiarmos a todo momento. Amado Senhor, Ele está às portas. Verdade. Isso aí o que está falando não é sua Bíblia, não. Se você liga o jornal, eu evito assistir, mas se você assiste, amado, exatamente o que está na palavra. É guerra, rumor de guerra aqui, guerra fazendo aniversário, não resolvido, todos os dias uma doença nova. Amados, o Senhor está às portas e Ele está nos chamando para nós tomar
Seja forte e corajoso mais um pouco. Seja perseverante mais um pouco. Vigia mais um pouco, porque logo nós teremos as nossas lágrimas sendo enxugadas pelo próprio Jesus. Logo nós seremos, amado, consolados pelo próprio Senhor. Mas nós precisamos andar firmes um pouquinho mais. Um pouquinho mais. A palavra diz em Isaías 53:11: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. O Senhor já fez isso. O Senhor já fez isso. Mas uma última, amados, em memória do Senhor, não entristeçais o Espírito do Senhor. Em memória do Senhor, não entristeçais o Espírito do Senhor. A palavra do Senhor em Efésios 4:30 fala de forma clara: não entristeceis o Espírito do Senhor. Antes, amado, da vinda do Senhor do Pentecostes, o Espírito do Senhor, ele estava sobre a pessoa. Era Deus quem decidia, não havia livre acesso do Espírito Santo. Em 1 Samuel 16:14-23 fala: o Espírito do Senhor saiu de Saul. Juízes 3:9-10 fala que Otiniel veio sobre ele o Espírito do Senhor. Antes de Pentecostes, o Espírito do Senhor, ele não tinha livre acesso. A palavra fala em Gênesis 1:2 que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Após a vinda do Pentecostes, amado, nós temos Deus em nós. A Trindade, ela é feita pelo Deus Pai, Deus Filho, que é Deus conosco, Jesus, e o Espírito Santo, que é Deus em nós. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 6:19-20: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós? E nós somos chamados para não entristecer o Espírito Santo. Aleluia. Imagine você morar com uma pessoa dentro da sua casa, você acorda com a pessoa diz bom dia, como foi a sua noite, com o que você sonhou, e a pessoa nada responde. Imagine a pessoa vai lá e escova os seus dentes, a outra vem, e aí como é que vai ser, o que você planejou para o seu dia, e a outra nada responde. Imagine ela senta para o café da manhã e a outra pessoa, e aí, me diz quais são os seus planos, quais são os seus sonhos, e a outra nada responde. A outra sai, trabalha, volta, e aí quando volta a outra está lá esperando no trabalho. Fala comigo, qual que é a sua dificuldade? O que você precisa ser resolvido hoje? Qual que é a dificuldade em serviço, e a outra nada responde. Aí chega durante a noite, toma um banho, vai descansar, e a outra, e aí, o que você quer me contar hoje? Amado, muitas vezes o Espírito Santo é assim. Ele está conosco falando em todos os momentos. E aí, o que hoje você precisa? E a gente está ali caladinho. E a palavra do Senhor fala: não entristecer o Espírito do Senhor. Amado, se o Espírito do Senhor habita em nós, se nós somos casa, se nós somos o templo do Espírito Santo, e às vezes ele fala e nós decidimos não escutar. Simples assim. E uma das coisas que o Senhor ele veio fazer para nós quando ele desceu dos céus, ele fala que eu vou lhes dar o Consolador. Se eu subir, eu vou deixar com vocês o conselheiro, eu vou deixar com vocês um guia. Um dos memoriais que nós temos que fazer e que nós temos que ter na nossa vida
Porque o Espírito Santo é a garantia que somos verdadeiros e autênticos cristãos. Então nós temos que ter sobre a nossa vida, amado, um memorial de pureza, um memorial de compromisso, um memorial de comunhão em meio aos sofrimentos, um memorial em nome de Jesus de não entristecer o Espírito Santo, um memorial de sermos perseverantes, um memorial, amado, porque a nossa vida é o melhor altar, é o melhor sacrifício que nós podemos apresentar para o Senhor. Aleluia. Até que o Senhor, Ele me levou na palavra dele, e é isso que eu queria deixar para os irmãos na primeira Santa Ceia do ano de 2024, que a nossa vida possa ser, em nome de Jesus, um agradável e perfeito memorial do que o Senhor fez por nós. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Deus abençoe a vida da diaconisa Daiane, de todos os irmãos que têm somado conosco aqui nesta obra.